Um novo romance dessa temporada. A junção do robô e do humano. O metal e a carne. E uma grande dúvida. Isso é amor ou programação? Seja bem-vindo, meu nome é Dalys Coffey e hoje estaremos comentando sobre My Wife Has No Emotions, o anime que está para lançar. E esse vídeo, será nossas primeiras impressões sobre o anime. E então fica tranquilo, tá? Tudo que vai ser falado aqui é só sobre o primeiro episódio. E se vocês tiverem interesse de ver mais comentários sobre outros episódios, aí podem pedir que a gente estende, mas por enquanto serão apenas comentários desse primeiro episódio, que é o único que também está disponível por enquanto, né? E o episódio que lançou foi muito legal, mas mais legal do que ele tá a oportunidade que você vai ter hoje de mudar a sua vida no desenho. Se você tem um desejo de aprender um pouco mais a desenhar, esse tipo de coisa, você queria fazer um mangá ou algum projetozinho seu, ou você simplesmente quer aprender a desenhar porque você acha legal, então checa o link na descrição aqui e ok. Mas vamos então para o anime. O anime, a pegada geral do anime, a proposta do anime mais ou menos, é essa ideia de que você tem o protagonista e ele se apaixona pela robô que trabalha na casa dele. Basicamente é isso. E aí fica aquela coisa meio do tipo, tá, mas ela se apaixona por ele, a robô também é recíproco ou não é e tudo mais e tá, né? Então é mais ou menos um pouco essa dinâmica do anime. Então é um anime de romance, vai ter umas questõezinhas, imagino que de comédia, vai meio que caminhando por esse lado. Mas como então isso aconteceu no primeiro episódio, né? O que nós vimos disso no primeiro episódio? Então vamos lá. Primeiramente, o que ocorre, né? A história gira em torno de Takuma, né? Então você vê o Takuma, né, de boa no trabalho dele, a história vai cortando entre ele e a Mina, que é o nome da robô, e ela tá cozinhando na casa dele, fazendo, né, a janta, e ele tá trabalhando. E a dinâmica aqui é basicamente a seguinte: já que ele trabalha demais, ele não tem tempo pra cuidar das coisas de casa. Por isso que ele comprou uma robô pra cuidar de comida, no caso. Só que ele não tem tanto dinheiro pelo visto, tanto que ele comprou uma robô que ele, pelo que ele disse, foi de segunda mão e foi usada ainda por cima, né? Então ele comprou uma opção mais barata, mas ainda assim, basicamente ela vai cozinhar pra você o que você quiser, desde que você mantenha a geladeira, né, abastecida dos ingredientes necessários. Então basicamente ela tá ali, né, de boa, e essa é a função dela, basicamente, na rotina dos dois. E ele, né, vai passando, né, tipo, primeiro mostra ele trabalhando até tarde, ele parece ter sido o último a sair do escritório, depois ele tá indo pra casa e começa aquela narraçãozinha e tudo mais. Eu moro sozinho há 3 anos, né, tem todo esse discursozinho, né, de que ele é uma pessoa, né, que já está sozinha há bastante tempo. E aí ele, né, não tinha tempo pra cuidar das outras coisas, né, das coisas de casa, por isso ele comprou, e no texto, né, mais ou menos a legenda, ele fala tipo, comprou um eletrodoméstico, saca? E de certa forma, tá, pra um mundo desses até que faz sentido, eu acho. É que isso é um ponto, tá, interessante, talvez. Eu não sei o quão futurista esse mundo é, tá? Eu não faço a menor ideia se tipo, oh meu Deus do céu, os androides são a grande revolução, ou se na verdade outras coisas da tecnologia também são mega avançadas. Mas pelo menos essa parte tá, isso já é bem surpreendente. E aí então você tem essa introdução ao personagem, né, basicamente. Ele é um personagem, novamente, aquele cara mais solitário, que tá ali trabalhando, mas agora mora sozinho, tá longe de família, de tudo, não tem nenhum relacionamento com ninguém nem nada. E só trabalhando, fazendo a vida dele, meio que, imagino que vivendo até mesmo no automático, né. Mas aí de boa, né, ele chega em casa e mostra, né, a menina terminando de preparar a comida e tudo mais, e da hora. E aí, né, ele chega em casa, ele toma umas latinhas e é a partir daí mais ou menos que a coisa começa. Porque nessa que ele não tá 100% bêbado, né, parece, né, mas tipo, ele tomou uns goles e isso deu uma alegrada nele, então ele ficou um pouco mais, tipo, ele ficou um pouco mais leve, vamos dizer assim. E nisso ele começa a brincar, né, ele fala, nossa, né, você até parece minha esposa cozinhando aqui, você quer ser minha esposa? Só que essa brincadeira, inclusive, tá, você vai ver no decorrer do episódio que essa brincadeira provavelmente não foi só da boca pra fora zoeira mesmo. Foi aquela piada com talvez um pouco de verdade no fundo. Mas tudo bem. E aí ele manda ela, né, tipo, a robô, ela respondeu algumas perguntas pra ele, mas ela continuou fazendo as atitudes dela, saca? Tipo, o padrãozinho cortando ali as coisas, fazendo tudo. Só que quando ele pergunta isso, ela para tudo e olha pra ele. E tipo, ele entra em choque na hora, fica, meu Deus. Aí ele fala, não, é brincadeira. E ele, né, tipo, continua ali a coisa, vai esperar pela comida, né? Só que aí, depois que ele fez esse comentário, quando a comida chega, e eu não sei que comida é aquilo, mas assim, a parada vem, tipo, escrito, né, um coração com, acho que ketchup escrito desenhado, né, melhor dizendo, na comida dele com love, alguma coisa assim escrito, né? Então, tipo, aí ele fica, caraca, velho, né? E isso é o que começa pra ele, né, deixar ele meio zuretado, meio
pensativo. Porque, tipo, antes, pelo visto, nem explica muito bem há quanto tempo ele tá com o robô, mas dá a entender que não é tanto. Mas agora, a partir do momento que ele fez esse comentário, ela entrega essa coisa diferente pra ele e ele falou, caraca, velho. E aí ele começa a investigar. No próximo dia, ele já tá lendo o manual dela, porque ele tá tipo, cara, não faz sentido, né? Eu quero saber se isso é programado. Porque isso até um ponto, na verdade. Se é programado, quer dizer que meio que não foi... Como posso dizer? É que é um robô, né? A não ser que você fale que o robô tem consciência, nesse mundo meio que tem, mas se ele foi apenas programado pra reagir dessa forma, então ele não, tipo, teve uma reação espontânea, uma personalidade, ou demonstrou algum interesse por você, qualquer coisa do tipo. Não, ele apenas seguiu o que era a função dele. Agora, se ele, de alguma forma, fora do que é o programado, ele fez isso, né? É muito mais, assim, um sinal positivo. Então ele começa a ler o manual, ele não encontra nada sobre isso. Tudo bem que aquele manual é enorme, eu não sei se ele realmente leu aquilo na manhã toda. Mas enfim, então ele lê o manual, não encontra nada. E aí ele fica meio, né, pensativo. Só que já que ele não é a primeira, ele não comprou lá direto da loja, né? Tipo, alguém comprou e depois ele vendeu pra ele. E essa pessoa, né, tipo, ela ficou na casa de outra pessoa por algum tempo. Então ele desconfia que talvez ela tenha sido reprogramada, né? Isso é uma possibilidade. Então ele não tem certeza, mas ele fica naquilo, né? Meio que na dúvida. E aí ele, depois daquilo, ele começa a ficar mais animado. Ele, tipo, aquilo muda a vida do cara. Então ele começa, tipo... Ele fala, não, deixa eu te ajudar a fazer a comida, umas coisas assim e tudo. E ela nega, porque ela tá fazendo a coisa de boa. E ela é uma personagem, né? Você vai vendo agora um pouco mais, que, tipo, ela é muito prática, né? O que eu acho que é natural, pelo menos de como você vai tratar alguns robôs, né? Mais frios, assim. Ele é o cara... Ela é alguém focado em eficiência. Então, tipo, ela fala, não, você não pode me ajudar a fazer a comida, porque isso vai, sei lá, baixar a eficiência da coisa em tantos por cento, ou o que é que seja. Porque, tipo, querendo ou não, ela sabe fazer a coisa perfeitamente. Ele é um cara que quase não mexe com isso. Não faz sentido, sabe, pra ele ajudar, sendo que ela já tá aqui pra isso, e se ele ajudar, vai piorar o resultado, sabe? Então, ela não vê... Ele tá tipo, não, eu quero uma oportunidade pra interagir mais com ela, ou o que quer que seja, e ela tá tipo, cara, isso é desnecessário. Então, tipo, há esse contraste, né, entre os dois personagens. E aí ele insiste, ele acaba conseguindo fazer parte da comida dele lá. Só que ele acaba queimando sem querer a comida, ele quebra o ovo e deixa cair uma casquinha na comida. Aí ela em algum ponto ela tipo, ela fala, sai. E aí até uma questão interessante que é uma coisa legal de se especular, é que, sendo bem honesto, o anime, novamente, ele brinca um pouco com essa questão do tipo, quanto que a Mina-chan ela vai sentir coisas, o quanto que ela vai ser emotiva, o quanto que ela realmente vai corresponder ao personagem de verdade. Minha opinião é que, já que um anime, que eu não imagino que vai ser um anime... Eu imagino que, tipo, vai ser um anime bonitinho de se ver, tipo, legal, assim, alegre, sem nenhuma grande conflito. Eu acho que provavelmente ela vai simplesmente demonstrar ter sentimentos por ele em algum ponto, tá tudo certo. Eu não acho que a história do anime vai ter a conclusão de que na verdade ele se iludiu por 12 episódios, eu acho difícil. Então a tendência é que o romance só cresça, pelo menos essa é a minha aposta. Então eu acho que isso daqui vai dar certo, mas ainda assim, né, não temos essa confirmação. Mas vendo as atitudes dela, você pode ver por aqui, por exemplo, um sinal do que parece talvez ser raiva, sabe? Porque ela não demonstra isso pela voz. Eu acho que talvez ela nem consiga mudar o seu tom de voz, na verdade, né? Ela nem consegue mover a boca dela, por exemplo. Então a verdade é que a capacidade dela de se expressar é limitada, né? Tipo, ela vai sempre estar nesse meio que tom neutro. Mas, nessa dinâmica toda, se você for parar pra pensar, ela fala pra ele parar de fazer, daí ajudar ela por umas 3 ou 4 vezes. Só que só na última vez que ela pega na mão dele e aperta a mão dele, tipo, manda ele pra fora. O apertar a mão dele não necessariamente quer dizer que ela tava com raiva, porque tudo bem, ela, por ser um robô, ela talvez pode ser mais forte, sabe? Dependendo de como ela foi feita. E por ser mais forte, tipo, ela às vezes não soube controlar a força devida pra segurar a mão dele, né? E por conta disso doeu. Mas também você pode falar, putz, talvez foi um sinal de raiva. É meio que, né, subliminar a coisa. Aí tá, aí segue o dia. Aí ele começa a fazer umas perguntas pra ela, né? Tipo, do que é que você gosta? E ele é meio vago com essa coisa, porque tipo, o coitado, ele tá meio que empolgado com a ideia, ele tá tentando investigar o quanto que isso é possível ou não, né, de ela gostar dele, só que tipo, ele faz uma pergunta mega vaga, sabe, tipo, porque o que ela gosta? E assim, eu acho que ele quis perguntar no sentido de que tipo de cara ela gosta, ou do que ela gosta de fazer no tempo livre. Nem eu entendi o que ele exatamente queria, mas acho que era isso. E ele pergunta a ela não tem uma resposta muito clara pra coisa, e meio que ele larga eventualmente, né? Aí, de noite, ele vai dormir e ela, tipo, liga, né, fora do horário. Ele fala, nossa, caraca, eu esqueci de pôr pra desligar. E ela só te pergunta, do que você gosta? Aí, tipo, ele vai respondendo o que quer, né, as receitas que você tem já são boas.
E aí em algum ponto ele pensa, caraca, né, mas eu perguntei antes do que ela gostava, agora ela perguntou do que eu gosto, talvez ela esteja perguntando no mesmo sentido que eu perguntei. Aí ele fala que ele gosta dela. E isso é engraçado, inclusive, tá? O protagonista, ele manda, tipo, ele solta umas bombas do nada, assim, tipo... Nunca vi um cara que tão randomicamente se declara e depois para. E aí ele dorme. Só que qual que é o problema? Quando ele acorda, né, melhor dizendo, quando ele acorda com um pesadelo, porque ele falou que ele gosta dela, só que ele começa a pensar, né, no pesadelo é a situação que acontece. Ela talvez não entenda que ele gosta dela de uma forma afetiva e não de uma forma, tipo, ele não, tipo, não é como se ela fosse uma comida e ele falou, não, ó, eu curto um robozinho assado pela manhã. Então o pesadelo dele é justamente, tipo, ela servindo a cabeça dela num prato pra ele. E ele, tipo, entra em pânico e ele acorda. Mas aí tá de boa. E aí depois, tipo, ele tá preocupado com isso ainda, então ele vai tentar meio que consertar a cagada dele, que ele acha que fez no outro dia. Ele fala, não, olha, quando eu falei que eu gosto de você, não é que eu queria te comer. E aí, tipo, ela fala... Aí ela tipo, explica, né, que tipo, independente do modo de preparo, não seria saudável um ser humano comer, tipo, pelo menos da minha composição. Então, tipo, eu não faria isso de qualquer forma. Né? Ela meio que dá a forma racional dela de... Porque ela não faria isso, porque prejudicaria a saúde dele. Aí da hora, né, e tudo mais. E aí, de boa, né? E aí ele fica nessa, né, meio preocupado, assim, pensativo e tudo mais. E aí chega a noite, o cara, ele tá meio pensativo ainda, tá meio assim, caraca, velho, será que é ou não é, né, e tudo mais. Ele ainda tá pensando. E aí, nisso, ele enche a cara, de verdade, né? No primeira primeira noite, mais ou menos, ele toma umas 2 latinhas, acho, tipo, ele geralmente não toma muito mais que isso. Mas naquele dia, ele, tipo, ele acaba com o estoque dele, inclusive, né? Então ele começa a encher a cara, bebe uma, bebe outra. E nisso é aí onde ele, pelo menos, toma mais atitudes, né? E como mais ou menos que rola, né? Tipo, ele tá ali bebendo e tudo mais. E aí é onde acontece, na verdade, inclusive, também, mais atitudes que talvez demonstrem algum carinho dela por ele, mas depende. Porque, tipo, ele tá enchendo a cara e ela... fala que, tipo, não, você não vai beber mais não, o saudável era você ter bebido 2 latas, você bebeu só 10, tipo, você não vai poder não. E ele reclama, ele fala que quer mais, só que ela pega as últimas 2 latas e, tipo, joga fora. Ela amassa elas e, tipo, joga a bebida pela pia e fala, não, ó, infelizmente acabou. Aí ele fica tipo, que droga, tá. E aí ela força ele a beber, sei lá, uns 3 galões d'água, alguma besteira assim, porque de acordo com ela tem que beber a mesma quantidade de água. Pra evitar a ressaca, sei lá, enfim. E aí, da hora. Então tem essa atitudezinha, né, que ela mentiu pra meio que cuidar dele, saca? Isso quer dizer que é a programação dela apenas tentando preservar a saúde do ser humano? Ou na verdade é ela demonstrando, né, um certo cuidado por ele a mais? Mas de boa. Aí passou disso daqui, aí agora ele tá bebaço, então ele começa a ser ainda mais aberto, por assim dizer, né? Ele pergunta, o que eu sou pra você, né? Que ele tá muito pensativo sobre o que tá realmente acontecendo. Tanto que, pelo que eu consigo entender, pelo menos, ele enche a cara justamente por isso. E aí ela comenta, né? Não, você é meu marido. Ele entra em choque, ele fica tipo, mas como assim? E ela comenta, não, se eu sou sua esposa, você é meu marido. Aí ele, tipo, aí que cai a ficha de que ela considerou o pedido dele lá do começo do episódio. E aí, então, meio que fica nisso. Só que ele fica mega feliz, ele fica meio frustrado e feliz ao mesmo tempo por isso. Porque esse é um conflito do personagem. Assim como aqui, tentando analisar de fora, é difícil às vezes dizer se realmente... foi um gesto de amor ou foi na verdade apenas programação, sabe? Tipo, até onde não foi apenas o protocolo normal que ela tem que seguir. E ele tá passando por isso. E ele fica frustrado às vezes se você ligar muito. Ele até brinca, tipo, ele até comenta, tipo, poxa, quase como se eu estivesse alegre por tá conversando com uma panela inteligente. E aí ele tá nessas, né, tipo, ali incomodado. Aí ele vai dormir. E aí ele começa a reclamar com ela, fala, não, vem, deita comigo. Tipo, é isso que casais fazem. Aí ele enche o saco, mas consegue que ela vá com ele. Aí eles deitam, tá, da hora. Eles passam a noite. E ele, né, tipo, ele fica meio em choque, com ela olhando pra ele assim, vidradamente de noite. Então ele fala, não, olha, seus olhos me assustam. Aí ela fecha os olhos e dora. No outro dia, ela tá com os olhos entreabertos, tipo, meio fechadinho. Porque de acordo, tipo, porque ela marcou o que ele disse no outro dia. Só que ela não pode fechar o olho porque ela tem que enxergar ainda. Só que ele, né, tipo, ele fica tipo, caraca, o que aconteceu com o seu olho? Tipo, ele fica perguntando as coisas e ela fica meio que fugindo da questão. E aqui tá outro ponto que também é interessante, do ponto de vista de tentar ver se ela talvez tenha alguma demonstração de sentimento ou não. Porque realmente, ela só seguiu a ordem do dia anterior, isso faz sentido.
Só que quando ele questiona o que aconteceu com os olhos dela, em nenhum momento ela comenta sobre o problema. Ele pergunta se ela tá irritada, ele pergunta se deu algum problema nos olhos dela, o que aconteceu com os olhos dela. Ele faz umas 3 ou 4 perguntas sobre o que aconteceu com os olhos dela. E ela age como se estivesse tudo bem. E é aqui onde, pra mim, há alguma indireta, talvez, para o fato de que talvez ela estava frustrada, magoada, ou o que quer que seja. Talvez, né, tipo... Porque, novamente, eu acho que do jeito prático que ela estava agindo até agora, faria muito mais sentido ela falar, não, você me ordenou ontem a fechar os olhos, poxa. Não posso, sabe, e explicar mais ou menos qual é o racional por trás da decisão dela. Mas não, ela meio que se abstém de falar e fica apenas fugindo da questão. Então, parece, né, pelo menos por mim seria mais um indício de um possível... uma reação emocional. E aqui bem mais emocional, inclusive, ainda por cima. E aí, basicamente, né, passa-se, assim, eles... E aí, né, basicamente ele elogia os olhos dela e ela fala, não, eu gosto dos seus olhos, eu não quis dizer isso, ela volta a abrir os olhos normal. E o episódio acaba com o protagonista ainda meio na dúvida do que vai acontecer da vida dele, né? E a prévia já comenta que no próximo episódio aparentemente vai ter tipo um passeio no parque, alguma coisa assim. E cara, assim, o que dizer, né, sobre o primeiro episódio, né? Eu achei ele legal, de verdade. Tem episódios iniciais que eu sinto que eles são muito rápidos, eles, né, às vezes não conseguem cadenciar muito bem o tempo que as coisas têm que acontecer. E por mim aqui ele acerta a mão muito bem, eu gostei bastante disso. Esse romance entre os dois, ele vai ter uma dinâmica que por mim é peculiar e interessante. Não que seja, talvez, única no mundo, porque talvez alguém provavelmente já fez alguma história de amor entre um humano e um robô. Mas essa dinâmica de você ter esse robô que não entende plenamente as questões da humanidade ainda, né? Algumas questões como talvez ironia ou, né? Por exemplo, ele falar que gosta dela, não sei no sentido literal de comida, mas no sentido afetivo. Tem várias questões, sabe, que tipo, que há digamos que uma barreira de comunicação entre os dois que tem que ser superada. Essa é uma dinâmica que eu acho legal, que pode ser bem desenvolvida. E se realmente forem ter pequenos sinais de ela ser realmente alguém emotiva, apesar de talvez menos do que uma pessoa normal, isso pra mim já seria muito interessante. Então acho que é um casal que tem um potencial de ser bem divertido de se assistir, ou até meio ou fofo, dependendo, né? Então acho que assim, tipo, se torna uma situação interessante. É um anime que, pelo menos por mim, tá muito da hora de ver. A única coisa que eu teria a dizer é que eu imaginava que seria algo mais sutil, né? Mas o protagonista, ele meio que... os tiros que ele dá, entre aspas, são bem mais escancarados do que eu imaginava, né? É uma coisa bem mais direta. O que, assim, ajuda a seguir a trama. Se o protagonista fosse tímido ou um pouco mais fechado na dele, eu tenho minhas dúvidas de quão rápido ou não isso aqui duraria. Talvez seria até mais sentido, faria mais sentido a robô demonstrar mais interesse por ele do que o contrário, talvez. Mas de toda forma, basicamente é isso, povo. Eu tô animado pra assistir os outros episódios desse anime, eu acho que vai ser legal. Comenta o que vocês acharam nos comentários, vocês estão empolgados para assistir esse anime também, se vocês vão assistir, se tem algum outro da temporada vocês estão empolgados. Não é o único que eu tô pensando em assistir da temporada, assisti hoje que eu tô gravando esse vídeo, o primeiro episódio de Oshinoko, e caraca, meu Deus. Mas vamos nessa, né? E não se esqueça de deixar seu like se vocês gostaram do vídeo, de comentar caso vocês queiram, né, que tenha mais episódios, né, sendo retratados aqui. Sobre o My Wife Has No Emotions. E além disso, povo, se quiser se inscrevam, né, para acompanhar os conteúdos do canal. Não se esqueçam aí do curso de desenho na descrição, caso vocês queiram aprender a desenhar. E muito obrigado por tudo. Até a próxima.